Bem, estamos de volta. Essa é a parte 2 da nossa série de roteamento estático com RAW e MikroTik. Se você ainda não viu o vídeo 1, a parte 1, eu te recomendo que você veja para você entender alguns detalhes sobre a nossa topologia e o que nós vamos fazer nesse laboratório. Lembrando que eu não vou usar roteamento dinâmico nessa topologia e também não vamos configurar link de internet. Vamos apenas configurar as redes e depois nós vamos fazer o roteamento estático para que as redes em diferentes domínios de broadcast se comuniquem. Ok? Então essa é a parte 2. Seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, se inscreva e deixe o seu like, seu comentário para a gente futuramente fazer um grande network. Prazer, eu sou o Thiago Abelha, então vamos lá. Parte 2. Vamos começar esse roteamento configurando o MK1. Vamos configurar o MK1 por linha de comando, tá? Não vamos ter interface gráfica. Quero mostrar para você também que o MikroTik ele consegue fazer todas as configurações via linha de comando. Para quem gosta de estar se prendendo ao inbox, esse é um vídeo ideal para você ver o poder que o terminal do MikroTik tem. Então vamos fazer um roteamento simples e estático, mas porém usando o terminal do RouterOS. Então eu vou abrir aqui o MK1. Está aqui ele. Como ele está zero de configurações, ele está com as configurações zeradas, então o usuário padrão aqui é admin em minúsculo, assim é em branco. Ele vai dar aqui uma opção de você ler os termos de licença. Se você teclar Y, ele vai apresentar uns textos com alguns detalhes, etc. E se você teclar N, que é de No, você vai sair desse termo de licença. Então eu vou teclar N aqui, ele já me cai aqui na tela principal do terminal. E aqui no começo eu já vejo que é o usuário que eu estou logado, que é o usuário admin, e depois o nome do roteador. Vamos começar renomeando o roteador. Para me renomear o roteador, eu vou usar alguns comandos. O primeiro dele é o system. Depois vamos usar o ident. E depois, com isso, nós vamos dar enter para a gente entrar dentro desse parâmetro. E para a gente colocar o nome, é só usar o comando set name, tá bom? E depois do name igual, eu vou colocar o nome do meu roteador. Então, eu vou colocar aqui MK-1, só dar um enter, ele já renomeou o meu roteador. O próximo passo que nós vamos fazer é renomear a interface que vai lá para o NE41. Aqui está mostrando que é a interface 1, que é a ET1. Então nós vamos fazer, vamos colocar um título, né? Vamos renomear essa interface para o nosso roteador ficar bem organizado. Então aqui no terminal eu vou dar uma barra e vou dar um enter, ele vai voltar para a raiz do terminal. Eu vou digitar o comando interface, vou dar um enter. Depois da interface eu vou especificar qual a interface que eu quero trabalhar. Vai ser a interface Ethernet, tá bom? E na interface Ethernet eu posso dar um print para ver quais as interfaces que eu tenho aqui dentro. Depois do print eu vou dar um enter. Ele vai listar para mim as interfaces que eu tenho aqui. Eu tenho a ET1 até a ET10 e eu quero configurar a ET1. Então como é que eu faço aqui? Então eu vou digitar o comando edit, tá bom? Posso dar um enter, ele vai vir aqui com o number para me especificar o número da porta que eu quero configurar. Esse number aqui é esse número aqui, ó, que está embaixo dos asteriscos. Então se eu quero editar a ET1, eu vou colocar o número 0. Se, por exemplo, eu quisesse editar a ET8, seria o número 7, ou a ETher4 seria o número 3, tá bom? Então esse number aqui é o número da interface. Então eu vou digitar aqui, ó, 0,
e vou dar um Enter. Ele vai perguntar aqui o valor do nome, tá? Value name. Então eu quero mudar o nome da interface. Então o nome da interface é name. Opa, é name. E eu dou um Enter, ele me abre aqui a tela de edição. Então eu vou só avançar aqui para frente do 1, colocar um traço e vou colocar ponto a ponto NE-1. Vou segurar a tecla Ctrl, depois vou pressionar a tecla O e pronto, já está salvo. Se eu vir agora der um print novamente aqui no terminal, ele já me mostra aqui a interface, ó, renomeada, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Agora vamos adicionar um IP, que vai ser nessa faixa aqui. Eu vou adotar a seguinte ordem: todo MikroTik vai ficar com IP final 2 e todo roteador da marca Huawei vai ficar com final IP1 dentro do /30 da respectiva rede. Tá ok? Todo MikroTik vai ficar com final 1 e todo Huawei vai ficar com final 2, tá? MikroTik 1, Huawei com final 2 dentro da topologia do /30 que a gente vai montar aqui. Então vamos lá. Então para mim editar um IP aqui na interface 1, eu vou fazer o que? Eu vou dar um Ctrl barra para me voltar para a raiz. Eu vou digitar aqui o comando IP, depois address, vou dar um Enter. Já estou dentro do parâmetro dos endereços de IP do router OS. Então eu vou usar o comando add e depois o comando address. E aí eu vou colocar o IP que eu quero colocar seguido da máscara. Então vai ser o IP 100.64.10.1, perdão, /30. Ok? Depois disso, a gente vai apontar a interface. Então aqui, ó, interface. Eu estou usando a tecla Tab aqui para autocompletar. Eu apenas digito o início do comando ou o início do parâmetro e depois eu pressiono a tecla Tab e ele completa para mim. Então a interface que eu vou usar vai ser a Ether, aí eu coloco o nome da interface, tá? Vai ser a Ether 1. E é só dar um Enter. Ele falou aqui que o valor foi ambíguo, é porque eu não completei aqui. Então eu vou teclar a seta para cima para ele redigitar o comando que eu digitei. Aí eu vou especificar a interface aqui, ó. Ether1-PTP-NE1. E só dar um Enter que ele vai setar esse IP para mim. Como é que eu sei que essa configuração funcionou e ela foi setada aqui nessa interface? Usando o comando print, que é para imprimir na tela o que está configurado dentro desse do parâmetro. Se eu estou dentro de IP address, ele vai imprimir para mim, vai mostrar para mim o que está configurado dentro de IP address. Isso no MikroTik, tá? Vou dar um Enter aqui. Então perceba que eu já tenho um IP. Ele me deu a máscara também da rede e aqui a interface que está configurada. Ok? Vamos supor que eu quero colocar um comentário nesse endereço IP aqui. Então o que é que eu vou fazer? Vou digitar o comando comment, tá? Vou dar um Enter. Novamente ele vem com number, eu só tenho um que é o 0, então eu vou digitar o 0. E ele está perguntando qual é o comentário. Então eu vou colocar aqui, ó, comentário. Ponto a ponto. Aqui, ó. Rede, ponto a ponto, NE-1. Bacana? Só dar um Enter. Pronto. Ele já colocou o comentário no meu endereço de IP. Então se eu der um print aqui, ele vai mostrar o meu comentário aqui. Perfeito? Agora fora isso, vou voltar para a raiz. Vou dar um ping para o IP final 2, 100.64.10.2 e dar um Enter. E aí você percebe que eu não tenho comunicação ainda. Lógico, eu não configurei o Huawei ainda. A gente vai configurar o Huawei no próximo vídeo, mas essa foi a configuração do MikroTik. Para mim parar os ping aqui no terminal, é só segurar a tecla Ctrl e mais C, que ele para
de efetuar os pings, tá bom? Então aqui eu mostrei como é que a gente renomeia o roteador MikroTik, como é que a gente renomeia a interface do roteador. Mostrei também como se coloca um IP na interface via linha de comando e também como é que se coloca um comentário. E depois nós fizemos o teste de ICMP, que é o teste de ping, tá? Não está funcionando ainda porque o lado do Huawei também não está configurado. E esse lado do Huawei a gente vai fazer no próximo vídeo, que é a parte 3. Ok? Então a gente vai agora para a parte 3. Então te vejo lá.